noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo a direção do Colégio Sebastião Toledo dos Santos por ceder esse espaço para que a gente possa realizar esta audiência pública que, a meu ver, traz sobre um dos temas que mais importa para a sociedade hoje: álcool, drogas e saúde mental. Então, são temas que precisa envolver necessariamente o público escolar, não só os alunos, mas os docentes, discentes, enfim, toda a comunidade escolar. Esse é o primeiro passo. Portanto, a gente já fez várias audiências. Começamos em 2021, ouvindo os órgãos federais sobre as políticas existentes. Depois, continuamos ouvindo órgãos estaduais, municipais, e agora estamos ouvindo alunos. Foi o que aconteceu na audiência passada, uma audiência pública apenas com os estudantes. Hoje seriam os professores, ou melhor, com os professores. E na próxima que faremos serão convidados os universitários e, no momento seguinte, os pais. A gente quer ouvir separadamente cada um desse público aí, para que a gente possa realmente ouvir o que cada um tem a falar, do seu ponto de vista, do seu nível de conhecimento, para que a gente possa realmente pensar, discutir e propor uma política pública a nível do município de Criciúma que possa contemplar desde a saúde, da prevenção primária até a terciária. Eu gostaria de inicialmente citar aqui e agradecer o comparecimento da Paula Madureira, representando aqui Sebastião Toledo dos Santos, o nosso colegião. A Júlia Elsen, Lausen, Júlia? Classe, aqui, desculpe. A Júlia Klassen, que representa o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. A Maria Isabel, a Escola de Educação Básica João Fraceto. A Karina de Souza, também, Escola de Educação Básica João Fraceto. E Ana Carolina, também representando a Escola Básica João Fraceto. Confesso, pelo convite que enviamos à rede de escolas, que teríamos aqui um público maior de professores. Mas, tudo bem, quem veio é porque está preocupado, e isso que importa. Eu tenho certeza que quem veio vai assumir aquilo que se comprometer aqui. E, destacando essas presenças, eu gostaria, então, de declarar aberta a nossa audiência pública de hoje, realizada aí pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de discutir e debater políticas públicas sobre álcool, outras drogas e saúde mental, com a participação de professores de escolas estaduais, particulares e federal, proposta por este vereador, através do requerimento número 533/23, sendo aprovado por todos os vereadores. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar
um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, mais uma vez, desejo aqui boas-vindas a todos e manifesto meu contentamento por quem aqui está presente, porque é uma causa que precisa realmente de pessoas comprometidas. E quem está presente, vejo que é comprometido. Destaco ainda que esta audiência, melhor dizendo, está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, a www.youtube.com/Câmara Criciúma e pelo facebook.com/Câmara Criciúma. Eu gostaria de convidar o professor Miguel Arruda, representando aqui o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, para fazer parte aqui da mesa, portanto, representando a Escola Federal, da Rede Federal. Também convido Cristiane Freitas Dias, que é orientadora educacional e professora desta escola, colegial, e também da escola Irmã Edvirges. A professora Cristiane, neste ato, também representa a escola Irmã Edvirges. Gostaria também de convidar o professor Gelson de Jesus dos Santos, que representa o Senai, considerado para nós como escola particular, né? Então, todos contemplados, e a gente vai então ouvir cada um. Obrigado. Isso, vamos chegar mais próximo. Aliás, convido a todos, se quiserem aparecer lá na televisão, vem mais para frente. Tá bom. Então, dando prosseguimento, eu ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Os primeiros 45 minutos serão dedicados às considerações da mesa. Os 45 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com o tempo de 2 minutos de fala por pessoa, e nos tempos restantes faremos os encaminhamentos. E, para a gente ganhar tempo, porque eu acho que é um assunto polêmico e vai trazer bastante falas importantes hoje, eu já vou passar a palavra aqui à nossa primeira convidada e dizendo que você tem 5 minutos, esse microfone, para fazer a sua fala. Fique à vontade. Então, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Cristiane Freitas Dias, sou profissional da educação há quase 20 anos e tenho acompanhado a questão de álcool e outras drogas por meio da atuação em sala de aula, né, com os jovens, com os estudantes, e entendendo também que a escola é a porta de entrada de algumas situações que a gente tem no nosso cotidiano com relação a essas questões, né? Nós, professores, e aqui eu falo como professora e como orientadora educacional nas escolas, né, a orientação educacional tem uma função pedagógica na escola, de acordo com as atribuições que nós temos, né, enquanto profissionais da educação. Quando a gente faz um concurso público, você lá tem as suas atribuições, e como orientadora educacional, a nossa função é fazer essa relação entre
a sala de aula, a escola e a comunidade. Então, por isso que eu me sinto muito feliz em estar aqui nesse momento. Não estava na minha programação, mas eu acho que é uma coisa importante e bem pontual. Então, enquanto professora, a gente, para entender como é que isso funciona na escola, enquanto professora, a gente detecta algumas coisas, né? O porquê que a gente não está conseguindo fazer com que o nosso conteúdo seja dado efetivamente na sala de aula, aproveitar o nosso tempo para as questões pedagógicas relacionadas às nossas disciplinas, porque nós, em sala de aula, num primeiro momento, a gente precisa sensibilizar e conhecer e saber da realidade do nosso estudante, para que, assim, a gente consiga repassar o nosso conteúdo e tratar das questões pedagógicas. Mas eu me arrisco em dizer, e os professores que estão aqui, né, podem confirmar isso, nós temos 45 minutos de tempo em sala de aula. Destes 45 minutos, eu vou colocar aqui 60%, vamos colocar uns 50%. São para questões relacionadas à questão de comportamento dos alunos, e outras questões que não são diretamente ligadas ao conteúdo que a gente vai lecionar. Então, até a gente chegar numa sala de aula ideal para transmitir, para fazer essa troca de conhecimento, a gente precisa atravessar esse limbo, que é para poder se aproximar do aluno. Para essa zona de desenvolvimento proximal, né? Eu preciso me aproximar da minha turma, os professores que estão aqui sabem do que é isso, para eu poder transmitir o meu conhecimento, fazer essa troca de conhecimento. E nesse se aproximar do aluno é onde a gente percebe algumas questões relacionadas à questão das drogas, da saúde emocional, da convivência com a família. Em que condições aquele estudante chega para a gente na sala de aula? E depois disso, eu consigo trabalhar o meu conteúdo. Esse é um dos pontos. Num segundo momento, se eu consigo atender ou resolver ou conversar com o aluno sobre essas situações, eu até consigo contornar muita coisa em sala de aula. Mas questões que eu não consigo alcançar, eu vou fazer um encaminhamento. Esse encaminhamento vai para a orientação educacional. E aí eu, enquanto orientadora educacional, consigo entender da seguinte forma. A nossa formação enquanto orientadores educacionais, a exigência é que nós sejamos pedagogos. Então, quando você faz um concurso para orientação educacional, a formação que você precisa é de pedagogia, né? E aqueles que cursaram pedagogia que sabem que a gente aprende, tem umas cadeiras lá sobre psicologia, por exemplo. Então, nós não somos psicólogos. E a maioria dos professores também não são, e na orientação também não. E esses temas chegam por essa porta. E aí, o que fazer? A gente não vai atender o aluno? A gente não vai resolver ou tentar resolver, encaminhar o problema do aluno com relação à questão do uso das drogas, a saúde emocional, condição familiar. E aí a gente consegue entender o quanto a escola é essa porta de entrada, para que a gente consiga filtrar e fazer os devidos encaminhamentos. Que encaminhamentos são esses, né? Pode ser pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, pelo Sistema de Assistência Social, que é o SUS, aí a gente vai ter CRAS, CRES, enfim, né? E, na grande maioria das vezes, são esses encaminhamentos. E aí, no nosso município de Criciúma, a gente tem alguns órgãos que até atendem, mas no Estado a gente tem uma coisa chamada NEPRI Apoia, que é um sistema, né, onde a gente faz o registro dessas demandas, e aí tenta resolver e fazer esses encaminhamentos por este caminho. Mas hoje, para mim, enquanto orientadora educacional, o que me deixa mais frustrada é que nós não temos essa rede de apoio consolidada da forma como que deveria ser. Então, eu penso que se a gente sair dessa audiência pública com encaminhamento para dizer o seguinte, olha, nessa rede de apoio, a gente vai ter mais profissionais, psicólogos clínicos, para poder atender essas demandas. Eu tenho certeza que outras orientadoras educacionais da rede estadual de ensino, da rede municipal de ensino, se você chegar na escola, na orientação educacional e disser assim, me encaminha aqui, professora Cris, uma lista com 15 nomes de famílias e de alunos que precisam de um atendimento psicológico para questões dessa natureza.
Porque a questão das drogas, ela vai atingir diretamente a saúde emocional das famílias. Vai atingir diretamente a saúde emocional do professor em sala de aula. Porque é difícil você entrar numa sala de aula e saber que aquele aluno é um usuário de drogas, que ele tem um contato direto com o álcool, a família tem, ou o pai é um alcoólatra, ou a mãe é alcoólatra, ele vivencia aquela condição familiar nessa situação. E a gente sabe disso. E aí, como é que você se posiciona se você sabe que tem uma incapacidade, né, de resolver aquela situação, ou de fazer um encaminhamento adequado para aquela situação? Então, o professor sabe, a escola sabe, mas nós não temos uma rede de apoio que nos dê o suporte nesse sentido. Então, eu penso que talvez seja por esse caminho, porque eu tenho uma sensação, muitas vezes, de impotência, que a gente chega até determinado lugar e ali a gente paralisa. E na grande maioria das vezes, não é uma falta de vontade do professor, do profissional da educação que está lá na escola. A gente não tem a ferramenta, a gente não tem a rede de apoio. Quando nós fomos apresentados, né, o Estado de Santa Catarina nos apresentou, eu acho que o ano passado, que nós teríamos uma equipe multifuncional do NEPRE e Apoia, que seria composta por nutricionista, assistente social e psicólogo. Essa equipe hoje, só se eu estiver muito enganada, mas a informação é muito próxima disso, ela atua na nossa coordenadoria regional e a psicóloga, por exemplo, não faz um atendimento clínico. São só 3 profissionais para 56 escolas. E essa rede de apoio não dá conta. A gente tem uma demanda que não é que ela passou a existir depois da pandemia. Com a pandemia ficou mais evidente. Com a pandemia, as famílias ficaram cada vez mais próximas e mais juntas por uma obrigatoriedade. Então, antes o pai e a mãe saíam para trabalhar, o filho ia para a escola. Durante a pandemia, isso se intensificou. Então, a questão do uso das drogas, do alcoolismo, ela se intensifica, não porque passou a existir a partir da pandemia, mas porque ela ficou mais visual. As famílias viram isso, né, com mais consistência, eu acredito. E aí, no pós-pandemia, a gente recebe um público-alvo, jovens e adolescentes e as próprias famílias, né, com isso numa intensidade muito maior. E hoje a gente tem atendimentos na educação, na orientação educacional, que os pais chegam e pedem ajuda para a gente. Eu não sei mais o que fazer com meu filho nesse sentido, naquele sentido, com várias questões que acontecem nas suas casas. E aí, como é que você, profissional da educação, orientador, professor, vai dizer, olha, pai, eu acho que você deveria fazer. A gente não tem que achar nada. Nós não somos profissionais para achar alguma coisa. A gente é profissional para diagnosticar coisas de acordo com a nossa competência. Mas eu não posso dar um parecer, dar um laudo, fazer uma terapia, se eu não tenho competência e formação para isso. Mas a gente tem a sensibilidade, a gente tem o carinho pelos alunos, a gente tem um comprometimento social a partir do momento que nós decidimos ser educadores. E a gente não pode deixar isso passar só porque eu não tenho uma formação para atender aquilo. No mínimo, eu tenho que procurar um profissional que tenha competência de formação, uma competência técnica para ajudar. E aí a gente vai para além do que são as nossas atribuições. Que é procurar um psicólogo que é parceiro, que é amigo e que você vai poder indicar para a família, porque vai fazer um valor melhor a consulta, porque a gente não tem na rede de apoio que atenda essa nossa demanda. Então, eu acho que o caminho dessa audiência pública é talvez comecinho disso pudesse ir por aí. Vamos pensar na rede de apoio, porque tem demanda para profissional da psicologia clínica e uma demanda gigante. E não só para os alunos, para os professores, para os profissionais da educação, porque a nossa saúde emocional fica comprometida nesse sentido. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu gostaria de chamar aqui para a mesa o Jerônimo Jorge Domingos, que está representando aqui a Polícia Civil, que tem um PROERD nas escolas, né? Gostaria que o Jerônimo fizesse parte aqui conosco e representa aqui o Conselho Municipal sobre Drogas também.
Agora, vamos fazer um lá e um aqui? Então, vamos por Jerônimo. Vem, meu pai. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o Miguelme Arruda. Falei certinho? Então, tá bom. Vamos lá. 5 minutos. Com a palavra. Boa noite, pessoal. E, antes de mais nada, agradecer pelo convite para participar desse momento de debate, de discussão, para refletir sobre uma temática que nos é tão cara e tão necessária. E também parabenizar o cientista vereador Manuel Rosengue da Silva, da sua pessoa, o Legislativo Municipal, por trazer à sociedade essa discussão tão necessária. E, de fato, é quando nós temos essa discussão, uma discussão que envolve diversos segmentos da sociedade, diversos debater sobre a perspectiva pública sobre álcool e outras drogas de saúde mental, sobretudo no ambiente escolar. E nós temos diversos segmentos envolvidos com esse ambiente. Alunos, família, a sociedade em geral, professores, servidores da saúde mental, enfim. Diferentes, mas não isolados. De um lado, a questão da saúde mental e, de outro lado, o uso de drogas. E aí eu generalizo as E aí aqui eu generalizo as drogas, de modo geral, tanto as lícitas quanto as ilícitas, tanto que a temática está álcool e outras drogas. Alguns aspectos que a professora pontuou, para não ficar repetitivo, não vou trazer aqui a reflexão, mas o ponto de partida sempre é a própria observação do professor, que é aquele que está em contato mais diretamente com os alunos. Tomando por base a realidade escolar na qual estou inserido, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, ali nós temos uma heterogeneidade de alunos, não só em relação às sociais, como também à faixa etária. Uma vez que nós temos ali alunos de 14, 15 anos, os mais jovens, e alunos de 60, 60 e poucos anos, eu diria assim, os jovens com idade um pouco mais avançada. E também das diversas modalidades, na educação básica, o ensino médio, o ensino pós-médio, ensino superior. Então, tem-se o que é lidar com essa complexidade que a professora pontuou e, além disso, uma heterogeneidade de níveis de formação, né, e de idades diferentes. E aí é claro que o ponto de partida sempre é a observação mais próxima do professor, que percebe ali uma mudança de comportamento do aluno, uma mudança de atitude, e a partir daí, então, começa-se um trabalho, vamos dizer assim, de investigação, ainda que, muitas vezes, não tenhamos a formação para isso. E, a partir desse trabalho de observação, nós, professores, acabamos encaminhando para uma equipe multidisciplinar. E aí eu posso trazer ou pontuar como sendo uma característica, uma vantagem do IFSC, que é o fato de termos na própria instituição uma psicóloga, ainda que não faça o acompanhamento clínico, mas ela faz sim dá os primeiros passos, né, faz o primeiro acolhimento, e dali, havendo a necessidade, encaminha sim para o tratamento. Tá? Temos também assistente social, que igualmente faz já desenvolve ali esses primeiros passos. Além, é claro, de uma equipe multidisciplinar, com pedagogas, com orientador educacional, com assistentes de alunos. Então, é um conjunto de pessoas trabalhando ali em prol de identificar esses problemas, que são problemas sociais. E uma vez que a escola está incluída nesse ambiente social, nesse contexto social,
nós também vivenciamos esses problemas dessa natureza. No interior da escola, o que está ao nosso alcance, até onde nós conseguimos avançar, nós tentamos ir a partir mesmo, como disse inicialmente, a observação dos professores e a partir de outras atividades que podem ser desenvolvidas, atividades de formação transversal que trazem os alunos à reflexão sobre os danos, os prejuízos, não só individuais como familiares e até mesmo sociais, que, de um lado, questões de envolvimento com álcool e drogas pode trazer, certo? E, de outro lado, no que diz respeito à saúde mental, não só do aluno, como da família e dos servidores, as pessoas envolvidas no ambiente educacional, de que maneira, então, ações podem ser desenvolvidas. Porém, sabemos que essas ações internas da instituição não são suficientes para, quando se pensa numa instituição que está inserida dentro de uma sociedade. Existem problemas que vão para além dos muros da escola, existem problemas que são externos e dos quais nós não temos controle. E daí, então, a necessidade, como o próprio título da audiência pública propõe, que são as políticas públicas. A partir do momento em que nós temos políticas públicas implementadas, em que há uma rede de apoio, em que há uma clareza em relação aos passos, às etapas a serem cumpridas, justamente com o propósito de estender a mão a essa comunidade escolar, e aqui eu não me refiro apenas aos alunos, eu me refiro à comunidade escolar como um todo, estender a mão a essa comunidade escolar com o propósito realmente de trazer as orientações adequadas, ter uma equipe de profissionais, uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, orientador educacional, enfim, toda a rede de apoio de profissionais necessária para conduzir, não vou dizer aqui para resolver o problema, porque nós sabemos que esse é um problema crônico e secular, certo? Mas pelo menos conduzir a parte usando de mecanismos legais de modo a minimizar esses problemas, esses impactos. Então, o primeiro passo é justamente esse que está sendo dado, de pensar coletivamente sobre o problema. E, a partir desse pensar, refletir, discutir sobre o problema, envolver, então, as organizações, de um modo geral, certo? Tanto públicas quanto privadas, e, sobretudo, as instituições públicas, no sentido de buscar políticas públicas que venham, então, a constituir essa rede de apoio, essa rede que vai repensar. Não dá para pensarmos aqui só em atribuir a culpa tudo à pandemia. Já participei de algumas reuniões, e que ali, sobretudo, ainda saindo da pandemia, que todos os problemas... a culpa é da pandemia, Não. O problema, sobretudo de saúde mental, ele se potencializou com a pandemia, e o pós-pandemia, nós observamos eu vou usar um termo aqui, talvez não seja o mais apropriado, mas um adoecimento das pessoas de um modo geral. Crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, e que ficamos ali por quase 2 anos fechados, e de repente tivemos que sair e nos ressocializar. A gente percebe que isso impactou e muito e potencializou. E não tivemos aí, por mais que as escolas, tanto públicas quanto privadas, internamente se mobilizaram e as equipes de profissionais procuraram buscar estratégias de acolhimento, tanto de servidores quanto de alunos, essas mesmas estratégias não foram construídas pelas organizações que deveriam também ter pensado. Certo? Então, o estabelecimento e a construção de políticas públicas eficazes, políticas públicas que saiam do papel, políticas públicas que realmente demonstrem as ações junto à sociedade, são necessárias
uma vez implementadas, certamente esses problemas vão ser minimizados. Como eu disse, acabar com eles seria muito bom, mas nós sabemos que é algo ainda muito distante, já que se trata de um problema secular. Mas, pelo menos, minimizar os impactos que esses problemas trazem à sociedade de um modo geral e, em particular, o ambiente escolar. Muito obrigado. Agora vamos à fala do meu querido Gelson de Jesus dos Santos sobre o tema. Você tem 5 minutos, se passar 1 minuto a gente tolera, não tem problema. Não vamos estender tanto assim. Enfim, vim prestigiar esse evento. Movimentos como esse são de extrema importância, né? Porque a gente trata aí de criança entrando na pré-adolescência, indo para a fase adulta, né? É uma temática um tanto quanto crônica, a gente precisa ter cuidado e atenção, né? Ao longo da minha caminhada, tive a oportunidade de estar em escolas da rede pública, né? Escolas da rede privada, e entender um pouquinho desse contexto onde os nossos jovens estão inseridos e o porquê que eles estão assim. A escuta do professor, atento, o cuidado e atenção, ele é o nosso, é a pessoa que vai direcionar, né, e vai indicar uma possível encaminhamento, mas muitas vezes me deparei com situações onde não existia o profissional de apoio, onde a rede pública, né, não me garantia esse suporte, principalmente para o nosso aluno que estava lá sofrendo, né, lá na comunidade, sendo vítima dos problemas sociais ali onde ele estava inserido, né? Em contrapartida, nas escolas privadas, eles tinham tudo, mas não tinham nada. Eles ganhavam presentes, mas não tinham a presença de seus pais. Então, quando a gente fala de drogas, quando a gente fala sobre essa temática, é pertinente que a gente preste atenção na base, né, e se construa pensamentos e políticas públicas que possam, garantir o direito de ela se desenvolver com qualidade. E esse movimento que estamos fazendo aqui hoje é justamente para isso, né, para que a gente consiga cobrar, né, dos órgãos competentes, né, do poder público, políticas que de fato sejam eficazes e que possam garantir a qualidade de vida desse jovem, né, que, se não cuidado, mais cedo ou mais tarde ele vai estar lá, né, na penitenciária, né, então, ou sendo um jovem vulnerável a ter um problema emocional, né, a uma ideação suicida. Então, hoje eu atuo no SESI Senai, né? A gente tem aí um programa muito legal, que é o PAC, que é o Programa de Acolhimento e Convivência, onde a gente tem a escuta atenta aos nossos jovens. A gente procura sempre ter as rodas de conversa, os diálogos, onde a gente consegue entender o contexto onde eles estão e fazer os respectivos encaminhamentos, né? Mas não somos clínicos, né? Não somos clínicos. E aí a gente precisa de uma rede de apoio forte lá na ponta, para que de fato a gente consiga fazer acontecer. De fato a gente consiga garantir a qualidade de vida desse jovem e que ele cresça um cidadão para o mundo, enfim, com todo o potencial que ele tem. Gente, esse movimento hoje é extremamente importante, que todo mundo contribua, né, com as suas vivências, com as suas experiências, justamente para que a gente não empodere a palavra, mas que a gente ressignifique uma geração, para que a gente projete essa futura geração, para que lá na frente a gente olhe para trás e veja, uau, né, fizemos a nossa parte, né, e isso vai fazer toda a diferença. Muito bem, muito obrigado, Gelson. Vamos ouvir também o Jerônimo, que está aqui representando o Conselho Municipal e também a Polícia Civil,
Porque quando a gente não faz uma boa prevenção primária, a terciária tem que existir, nem que seja no sentido de reprimir. Eu acabei de vir de uma audiência pública, aliás, de uma audiência em que eu era terapeuta e adolescente. Está lá, agora, amargando uma prisão, né, por conta do uso de álcool e outras drogas. Um guri novo, 19 anos. Outro dia eu estava no CAPS, atendendo no CAPS, e lembro que teve há uns anos antes, eu trabalhei no CAPS, acho que uns 6, 7 anos, e uns anos antes tinha uma mãe, chegou lá pedindo para que a gente fizesse uma abordagem com o filho dela. 14 anos, ia fazer 15. E aí tentamos. Várias tentativas foram feitas, mas a gente não conseguiu. Eles sempre davam um jeito de escapar. Aí passou aí 4, 5 anos, passaram 4, 5 anos. Eu estava no CAPS, apareceu o garoto. Eu conheço o senhor. O senhor lembra de mim? Eu digo, não estou lembrado, mas me refresca aí. Ele disse, eu sou o menino aquele, tal, que sempre... A minha mãe ia lá e pedia e eu fugia. Eu digo, tá, beleza. Então, o que tu está fazendo aqui? Não, eu vim porque eu fui pego em flagrante e o juiz me deu 2 escolhas, ou ficar aqui preso, ou me tratar. Então, eu estou aqui para me tratar. Que bom, eu falei, que legal. Mas é só por isso? Ele disse, não, é porque agora eu tenho uma namorada, ela está grávida, o filho vai nascer daqui a pouco, mais 3 meses, ela está de 6 meses, e eu quero ser um bom pai para ele, eu quero casar, eu quero trabalhar, eu quero voltar a ter uma vida normal. Eu digo, legal, que bom, então vamos à luta. Aí fizemos ali a sessão, e a próxima sessão seria na semana seguinte, comigo pelo menos. E aí, na semana seguinte, no mesmo horário, estou lá esperando. Era 1h30 da tarde, né, a sessão dele seria 1h30 da tarde. Aí esperei, 1h40, 45, 50, 55, 2 horas. O telefone tocou. A mãe, sabe, uma mãe assim desesperada, chorando, nem conseguia falar. Eu digo, tá, mas o que houve? Quero dizer que meu filho não vai mais porque ele acabou de ser morto. Estava num assalto. 19 anos. Nem ia fazer 19 anos, tinha 18 anos e alguma coisa. Então, gente, isso tudo deixa a gente numa angústia, sabe? Que não dá para a gente ficar inerte, parado, observando, passivo a tudo isso. Não dá. Não tem como. Eu, em 96, 97, eu costumava ir ali no CIP fazer palestra, tinha 2, 3 lá, cumprindo aquelas medidas. E eu alertava que não tínhamos políticas públicas. A gente vem lutando todo esse tempo. E não temos uma política pública, principalmente de prevenção primária no município. Aliás, eu gostaria de saber se tem algum professor da educação, da rede de educação municipal. Tem? Eu esqueci de perguntar. Não tem? Tá. Então, eu alertava que aquilo ali, aqueles 3, 4 ou 5 que estavam lá cumprindo as medidas, era apenas um ensaio do que viria a acontecer 15, 20 anos depois, se não repensássemos as nossas atitudes lá, de simplesmente ignorar. E eu me lembro que eu ia a São Paulo também, agora fui a São Paulo essa semana passada agora, e no lugar que eu ia, era muito movimento. A gente tinha que estar sempre se
se esquivando, né, de um e de outro, porque era um movimento muito grande, aquela região da Luz ali. Eu fui agora lá, portas tudo fechadas. Sabe que tu olhar assim parece ser uma cidade fantasma? Pelo menos ali naquela região. Eu tenho um vídeo gravado em plena 2 horas da tarde. Mas voltando ao alerta, aí nada foi feito. Estive agora no CASE há poucos dias, visitando. Para os meninos e meninas que estão aí. Lá tem quase 70 meninos cumprindo medidas, mas em regime fechado. Mas tem 100 e poucos na fila esperando para entrar, ou seja, já esperando para ir para o CASE porque cometeram delitos por causa da droga. Enfim, é uma situação delicada e tende a se agravar ainda mais com drogas que estão chegando aí agora no Brasil, que não perdoam, basta usar a primeira vez. E deu, acabou. Acabou para a pessoa. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui, quero ouvir o Jerônimo. Jerônimo, da tua vida de profissional, assim, como é que tu vê esse contexto do uso de álcool e outras drogas? A questão da saúde mental ela é importante, porque tivemos um levantamento outro dia, em que num presídio, 27% dos homicidas lá eram pessoas com transtorno psicótico, esquizofrênico. 27%. Olha só. Oi? Giovanni, corrigindo o nome aqui. Mas está bom, Giovanni, é contigo a palavra, é tua palavra. Bom, boa noite. Primeiramente eu quero falar sobre a minha vida de professor. Eu sou formado em matemática, trabalhei no colegião há 26 anos passados, certo? Fui 7 anos professor nessa casa, certo? Aí fiz pós-graduação, quando fiz mestrado, depois de fazer mestrado, eu passei no concurso da Polícia Civil e estou há 25 anos trabalhando aqui na cidade, trabalho na DIC, Divisão de Investigações, e eu só trabalho com drogas, só trabalho com isso. É o dia inteiro, no horário do meio-dia às 7 da noite, investigando, filmando e andando atrás de traficantes, todos os dias. E muitas vezes nos finais de semana. Em todos os confrontos que tiveram na cidade, que houveram óbitos, em todos eu estava, certo? Eu presenciei tudo. Em todas as situações onde envolvem as mortes, no caso que foi citado aqui, né, do jovem, em todas eu estou. Porque na nossa divisão, nós trabalhamos, a nossa delegacia é uma delegacia especializada, o pessoal não vai lá para registrar as coisas, eles registram em outras delegacias e a gente investiga. Nós só trabalhamos com tráfico de drogas, homicídios e os roubos que acontecem na cidade e as questões de facção, que é uma das piores situações que temos na cidade, facção. Então, tudo que acontece de ruim nessa cidade, somos nós que investigamos. Certo? Em especial a questão de drogas. Nesse tempo todo, já foram presos de alunos que eu trabalhei, né? Não só aqui no colegião, mas em outros locais. Eu já prendi mais de 10 ex-alunos, certo? Mais de 10 ex-alunos. Aqueles que hoje, ou na minha época, incomodavam em sala de aula, aqueles que se achavam os caras que tudo podiam fazer, certo? Passaram alguns anos atrás das grades. Eu acho que isso aí também não é um problema para o professor. A escola é lugar do saber científico, não é o lugar para estar resolvendo esse tipo de coisa. Por isso tem que ter um apoio, tem que ter pessoas dentro da escola, né, que possam, aí sim o professor, né, indicar
as mudanças de comportamento de certos alunos para que seja encaminhado e que possa ser feita essa situação lá. Certo? É uma coisa que lá era uma outra época, né? Que aqui a diretora era a Dirlene, tinha um outro professor que usava óculos, também já aposentado antes dela, né? Naquela época a gente grudava dentro da sala de aula e mandava para a rua. Hoje eu creio que não pode fazer isso, né? Naquela época tu grudava o aluno, tirava, vai lá para baixo, puxava de arrasto pelo corredor e levava para lá, né? Hoje não pode falar nenhum ai. Se tu falar alguma coisa, já aciona não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem. Então, né, eu vejo assim, a vida do professor muito difícil em sala de aula, quando tem alguém que não quer saber do saber científico, que é o objeto da escola, o objetivo da escola. É algo muito difícil para ser digerido pelo professor, que já tem os seus vários problemas e tem que administrar um outro problema em sala de aula. Ele vem preparado para fazer uma coisa interrompido por um fulano lá, né? Não dá para nem chamar de outras coisas, é um jovenzinho lá que fica incomodando, porque tudo é motivo de processo, é motivo disso, motivo daquele outro, né? Estamos de mãos atadas. Nós não, né? Eu falo na questão professor. Então, e uma outra coisa, que a importância de ter uma rede de apoio, certo? É a nossa realidade na rua. Nós, pessoas de bem, somos regidos por um tipo de lei. No lugar do crime, a nossa lei não vale. Certo? Nós pegamos jovens inseridos em certos locais que vivem à mercê da lei do crime. Que lá, né, não é a lei da Constituição, a lei as leis normais que funcionam, é a lei do crime. Certo? Se, por exemplo, a questão de estupro lá de uma criança, né, um abuso. Em certos locais, se a pessoa procurar uma delegacia de polícia, antes de procurar quem administra o crime para contar, ela vai ser punida porque procurou a polícia. Porque a polícia, o que faz ela procurando a polícia? A polícia vai lá no bairro, vai lá no local verificar isso. E o crime não quer que a polícia vá no bairro. Por quê? Porque o crime se movimenta pela venda de drogas. Né? E a polícia no bairro atrapalha o negócio deles. Então, se alguém da comunidade procurar a polícia, fazer com que a polícia vá para o bairro, essa pessoa vai ser punida. Então, mesmo sendo pessoa de bem, não precisa estar inserido no crime, não. Certo? Muitos lugares, muitos bairros vulneráveis, que eu não vou citar, mas vocês todos sabem, os bairros vulneráveis, muitos de vocês, aqui no colegial deve estar cheio de alunos que vêm desses lugares, né? Eles não podem, como eu falei, usar as leis dos homens. Eles têm que usar a lei dos homens, eles têm que usar a lei do crime, porque senão eles vão sofrer lá dentro. Eles expulsam de casa, manda a família sair, vão usar a casa deles para traficar. E se a família procurar a polícia, não ficam vivos, morrem tudo. Isso foi presenciado na nossa cidade nos anos 2014, 15, 16, 17. Nesses anos, foram mortos, em média, de 80 a 100 pessoas por ano aqui na nossa cidade. Certo? Naquela época que estava tocando fogo nos ônibus, que fizeram uma coisa e outra. Certo? Então, é um absurdo que a gente vive. Por quê? Porque não tem punição. Vivemos numa terra onde a punição é desse tamanhinho assim. Tu faz um crime enorme e a punição é pequenininha. São tantos cortes. Tu pega 20 anos de cadeia, tu fica 2. Porque lá tu vira um santo lá dentro. Começa a ir para a igreja, começa isso, começa a vir com Bíblia embaixo do braço. E, né, então nós temos 2 tipos de lei. Uma que pune e outra que rege a punição. Pegou 20 anos, mas ficar bonzinho e ser comportadinho. E ser primário ainda, aí em alguns aninhos tu está na rua. E assim, e a reincidência vem. Né? É igual pegar uma criança em casa. Se começou a fazer um monte de coisa e tu não chamar a atenção dela, é responsabilidade do pai e da mãe, ou de quem cuida da criança.
Se não for pulso firme com a criança, posso fazer, não vou ser punido. E assim o crime é a mesma coisa. Uma falha nossa? Não. É uma falha de quem faz as leis, das pessoas que estão lá em cima. É isso aí. Se eu ficasse falando dessas coisas aqui, a gente fica falando até amanhã de manhã. Eu sei que é algo que é curioso para todas as pessoas, como é que o crime funciona, como é que as situações funcionam. E se algum dia alguém quiser discutir algo sobre isso, não sei se tem alguém aqui da administração da escola, pode nos convidar. A gente vem na escola conversar com as crianças. A gente traz todo o nosso aparato, traz os nossos cães, e a gente faz uma conversa bem legal. Esse auditório é um lugar bem bom para isso. Obrigado, Giovânio. Eu gostaria... Bom, acho que todos falaram aqui, né? Na mesa, todos já se manifestaram. Então, encerradas aí as falas dos membros da mesa, eu gostaria de ver quem quer fazer uso da palavra, fazer a sua fala, manifestar a sua... que você gostaria de manifestar sobre este assunto. É só se dirigir aqui à tribuna e ficar à vontade. É importante a contribuição. Se apresente. Só um minutinho, Nara, vamos trocar o microfone. Boa noite. Eu sou a professora Nara, trabalho aqui na Escola de Educação Básica Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. Parabenizo mais uma vez o Rosengue por estar de volta na nossa escola com um evento tão importante, que é essa audiência pública, né? E cumprimentando o Rosengue, cumprimento os demais componentes da mesa, meus colegas professores, a representante da polícia. Quando a gente fala de álcool e outras drogas, a gente lembra muito sobre as outras drogas. E a primeira que tem ali, eu acho que é muito importante a gente comentar também. Quero abrir um parêntese sobre o uso do álcool, que a gente percebe quanto mais cedo o nosso jovem tem contato com os seus grupos a sua tribo, né? Mais cedo ele começa a beber. E parece que nós não temos participação no nosso grupo quando nós não estamos inseridos naquele contexto de estou bebendo também, estou me divertindo, postando foto na internet. É como se fosse um prêmio, né? Brindar, tomar a cerveja do final de semana. E muitos esquecem que são menores de idade. Então, Rosengue, assim, uma das coisas que a gente percebe na cidade dentro das políticas públicas, já deixando um encaminhamento, já na minha fala, eu não sei como é que está funcionando esse acompanhamento da fiscalização nos bares. Nós estivemos recentemente numa saída de campo a Porto Alegre e um dos nossos alunos, maior de idade, junto com um menor, foram a um quiosque e compraram uma bebida alcoólica. E quando nós vimos, a nossa assessora de direção foi até lá e disse: ele é menor de idade? Não foi pedido nenhum documento, nada. Eu não sei como é que isso funciona na nossa região. Então, eu acho que, como política pública, essa fiscalização em final de semana é importante, porque, infelizmente, a gente precisa controlar de algum jeito. E isso é tão naturalizado, é uma pena, né, que o álcool seja assim tão naturalizado, que a gente vê, às vezes, os pais fazendo vídeos na internet, brincando com aquele momento de alegria da família, com álcool. Às vezes, eu já vi vídeo de pai molhando o bico da criança na cerveja e dando para a criança. Esse aqui vai ser macho. Então, assim, isso é muito triste. E tem gente que acha graça nisso. Então, assim,
consciência de que o álcool é a porta de entrada para muitas outras drogas, isso não é uma falácia, isso é algo real, né? E a gente sabe que vocês têm uma parceria muito legal com o AA, o teu programa, principalmente da rádio, né, com o AA. O AA, o Alcoólicos Anônimos, é uma irmandade de homens e mulheres que não tem vínculo político, religioso, não tem ligação com nenhuma instituição. Entre eles se mantêm. E é gratuito, né? Tem vários bairros, e acho que isso deveria ser mais popularizado nas escolas também. Já fizemos algumas ações em outros anos, né, em anos anteriores aqui na escola, e foi muito legal. E além do AA, para quem que não se vê como alcoólatra, mas tem colegas ou tem familiares que são alcoólicos, existe o Al-Anon, que são os amigos e familiares de alcoólatras, ou alcoólicos, como queiram chamar, e existe o Alatim, que é uma expressão em inglês para acolher os filhos, né, os primos, as pessoas mais jovens, menores de idade, que se veem envolvidos nessa situação ou que querem ajudar um amigo. Então, às vezes, falta essa informação também, né, e a coragem de ir nesses lugares, porque as pessoas, às vezes, têm medo de serem estigmatizadas porque vão frequentar um lugar desse. E não precisa ter medo do estigma, você não precisa se identificar se você não quiser. Você pode entrar numa sala de Alcoólicos Anônimos e sair. E eu falo isso porque eu tenho muitos conhecidos que frequentam o AA. E graças a Deus esses meus colegas estão vivos podendo contar. Eu tenho outros que já não podem, inclusive ex-alunos, né? Em uma outra época que eu estava na assessoria de direção aqui da escola, a gente lidava muito com formaturas. E a formatura é um problema sério nas escolas. Quando nós temos formatura, a gente já sabe que a gente vai enfrentar grandes estresses no dia do baile, porque se não tiver bebida, é um problema. E a gente não tem controle, porque às vezes o próprio pai e a mãe estão acostumados nesse ambiente familiar a comemorar tudo com bebida alcoólica, independente se... Porque, gente, não está escrito na testa de ninguém que a pessoa vai ser alcoólatra. Não dá para dizer, esse aqui vai ser, aquele ali não vai ser. Ninguém tem certeza. O álcool, ele não escolhe classe social, nível de estudo, ele não escolhe religião, ele não escolhe nada disso. A pessoa que vai ter o problema do alcoolismo, ela pode beber socialmente, mas um dia ela cai, daqui a pouco ela para de beber, daqui a pouco ela recai. Tem aquele que bebe todos os dias e cai todos os dias. Então, é uma coisa muito instável, a gente não tem como controlar isso. E aí, como é algo que socialmente é aceitável, todo mundo vê e às vezes diz assim, não vou falar nada, eu vou deixar. Ou eu vou oferecer porque, né, vou fazer a social. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu fico com pena que o auditório não esteja cheio de alunos e também de professores, porque é um tema muito, muito importante. No dia que nós tivemos a nossa audiência pública com os nossos estudantes, a gente viu a efetiva participação de alunos que têm uma consciência a respeito desse uso das drogas, né? Eu fiquei muito satisfeita de ver aquele dia. Lamento profundamente que não tenha mais professores aqui, porque nós enfrentamos, como a Cris comentou e os outros professores corroboraram com as ideias da Cris, nós temos muitos problemas em sala de aula. E nós não somos profissionais clínicos, não somos da área da saúde para poder enfrentar isso. Eu, às vezes, chego na sala de aula, eu vejo um aluno caído, com sono, não é o sono de ter trabalhado à noite ou de ter ficado no jogo. Às vezes é porque ele está alcoolizado ou está drogado, só que a gente não tem o que fazer. Não tem como tirar e arrastar da sala de aula, a gente não pode fazer isso. E hoje a gente tem alunos que cobram mais os seus direitos do que cumprir com os seus deveres. E eu falo muito isso para os meus alunos. Vocês exigem muitos direitos, mas vocês primeiro precisam cumprir com os deveres de vocês. É o básico, a gente poder viver numa sociedade legal, né? Então, eu acho assim que fica como encaminhamento assim, observar essa parte da fiscalização, tá? Tornar público, de alguma forma, pela prefeitura, esses panfletos, entregar, não sei de que forma. Isso administrativamente poderia ser feito. Mas acho que falar sobre não apenas o AA, o Al-Anon, o Alatim, que são mais ligados ao álcool, mas também ao Naranon, que funciona na Santa Bárbara, que é para pessoas que têm problema com drogas. E às vezes tem pessoas que são cruzadas, como eles chamam, que usam as drogas e acabam caindo nas drogas, né? Usam o álcool, perdão, e depois caem nas drogas. Então, essas pessoas que não conseguem se desvincular de uma coisa da outra, porque uma puxa a outra automaticamente, tem um grupo de apoio em Criciúma. Tem muita gente que desconhece. Tá? Então, quando a gente percebe que tem alguém que está buscando essa ajuda, vocês não têm que ter vergonha de encaminhar para uma orientação, porque por enquanto é o que a gente tem na escola. A gente tem o NEPRE,
mas nem sempre a pessoa do NEPR está aqui presente. E como a gente sente falta de um corpo qualificado na área da saúde dentro das escolas. Eu sei que a prefeitura conta com um grupo assim. Eu não sabia que o SESI e o SENAI tinha isso, mas assim, ó, a escola pública estadual, nós não temos esse apoio, a gente tem que encaminhar para o CRAS, nem todo pai e mãe, o aluno vai para o CRAS. E o problema volta para nós e vira uma bola de neve. Então, assim, ó, é angustiante, porque a gente não sabe o que fazer para ajudar. Tu às vezes quer dar a mão, mas tu tem o teu limite como profissional, e tu não pode intervir, tu não pode interferir na vida particular do aluno. Só que também a gente não sabe como encaminhar, porque nós não temos essa formação. Eu até fico preocupada se eu, de repente, não vou falar alguma coisa e vou piorar aquela situação. Às vezes eu sou a gota d'água que pode extravasar o copo, ao invés de acolher, na tentativa de acolher, eu posso cometer algum equívoco. Então, a gente fica de mãos atadas. E, realmente, não deveria ser nossa responsabilidade tratar dessa parte. A nossa preocupação deveria ser só o conhecimento científico. Mas, infelizmente, hoje, na escola, a gente acaba, como professores, como profissionais de educação, a gente acaba assumindo muitos papéis, inclusive o de família. Porque tem muito aluno que vem com tantos problemas, com tantas angústias, e às vezes é tão mal educado, e a gente vai perceber depois, no fundo, que o estresse dele, a falta de respeito dele conosco, não é por causa da gente, é por causa de outros fatores. Né? E isso acaba refletindo no rendimento escolar, na falta que ele vive faltando na escola. Agora, com o incentivo do governo em pagar uma bolsa, às vezes ele vem porque ele precisa ter a presença, senão ele não vem para a aula, porque se não tiver a presença, a bolsa é cortada. Então, assim, ó, poxa, que tipos de incentivos estão sendo feitos e que tipos de políticas públicas nós temos na nossa região que evitam isso, né, que evitam isso. Então, eu queria deixar registrado essa minha fala, eu queria potencializar a parte do álcool, que eu acho que é muito importante, porque de drogas a gente já falou bastante, né? E não são só os alunos, não. A gente também tem colegas que às vezes pegam pesado. E não é só na nossa profissão, em todas as profissões. Porque o álcool, ele é algo aceitável socialmente. Então, ele pega todo mundo. Né? E ele desestrutura as famílias. Então, queria deixar esse registro. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Nara. Muito obrigado. Ótimas palavras aí. O Jerônimo falou ainda há pouco, né, que às vezes a lei ela não atende, né, as necessidades, as demandas que precisariam de uma lei que realmente pudesse. Mas, e por que isso acontece? A participação da sociedade, às vezes, ela não é tão como deveria ser. Né? Há um exemplo aqui hoje. Nós precisaríamos de mais professores, falando como a Nara, como o Gelson, com a Cris, como o Nigelman, não esqueci, né, o Jerônimo. A gente precisa, o que fazer lá? Como é que a gente vai criar leis? Que tipo de lei é necessária para que realmente a gente consiga atender essas demandas que a sociedade tem, né? Bom, a palavra continua aberta, gostaria muito de ouvir mais professores. Vamos lá. Ótimo. A Júlia, então, vai fazer a sua fala, vai contribuir aí com a nossa discussão. Obrigado, Júlia. Cumprimentando o Manuel Rosenck, cumprimento todos da mesa e todos do auditório. Eu me chamo Júlia, trabalho no Instituto Federal de Santa Catarina como pedagoga orientadora educacional, mas corroboro com o que a Nara falou, que para mim é um dos pontos principais hoje com relação às drogas, é o álcool, tá? Mas a minha pergunta vai um pouquinho além. Hoje, muitas crianças, né, adolescentes, eu estou chamando de crianças, né, estão envolvidos com as drogas, de modo geral, e ele está desencadeando a esquizofrenia. Eu tenho vários contatos e eu me pergunto assim, ó, que política pública a gente poderia ter,
porque hoje não tem onde acolher esta pessoa. Hoje ele está desamparado. E quando a gente precisa, a família precisa interná-lo, que é uma necessidade, porque a família inteira está doente, não tem um local. Daí eles internam nessas casas para os adictos que têm que fazer um tratamento para a questão das drogas, mas ele não tem só a questão da droga, ele já tem uma doença mental, já afetou o cérebro dele. E, assim, eu tenho frequentado algumas casas que têm feito a acolhida e eles não têm o suporte necessário. E daí eu me pergunto, o que a gente está fazendo com esses adolescentes? E são adolescentes que desenvolveram a esquizofrenia, que estão deixando, ou que já deixaram toda uma família doente e não estão tendo nenhum tipo de acolhida. Essa é uma pergunta que faz algum tempo que eu estou fazendo. Obrigada. Obrigado, Júlia. Foi rápida. Eu deixei até o microfone em cima da mesa e pensei que... Mas vamos lá. Quem mais gostaria de contribuir com a nossa discussão aqui? Fique à vontade. Rosengue, nessas falas, a fala da professora Nara, enfim, a gente vai lembrando de situações do nosso cotidiano, e eu acho que esse é o momento para a gente trazer isso para a mesa e para a gente refletir. E aí, a partir das situações, é que a gente vai pensando, né, qual foi o encaminhamento para isso. Nós temos hoje, nas escolas, nós temos o nosso regimento interno escolar. E o nosso regimento interno escolar, a gente recebeu da Secretaria de Estado de Educação um norteador, então ele está amparado legalmente. Então, para cada ação no regimento, a gente tem uma lei que embasa aquela ação, né? Até foi um documento bem construído, assim, nesse sentido. Por quê? Porque para cada ação que a gente tem na escola, de medidas, na sua maioria, punitivas, e aí eu vou voltar nesse ponto. Então, o que a gente teria, a nossa necessidade, porque a gente está falando aqui, não são só dos jovens de ensino médio, eu estou falando de situações de alunos de 12 anos, do 6º ano, das séries finais de ensino fundamental, uma atividade da escola onde eu atuo, que é uma escola de periferia, além aqui do colegião, que é uma escola central, que eu atuo aqui como professora. Na escola onde eu atuo como orientadora educacional, é uma escola na periferia, né? E aí lá nós não temos de 1º a 5º ano, mas nós temos de 6º a 9º ano. Então, eu estou falando de alunos de 6º ano, média, 11, 12 anos. Então, nesse caso, a necessidade são de medidas preventivas. Por quê? Porque a gente sabe que o crime está instaurado, que a gente tem facções, que a gente tem... Tudo isso está instaurado. Mas como é que eu vou fazer a prevenção? Para tratar e para acionar as questões relacionadas a esse jovem de 11 e 12 anos. Porque hoje, aí voltando à questão do regimento, que é embasado por lei, nós temos algumas situações, né? Então, por exemplo, um aluno chega na orientação educacional, a gente vai dar uma advertência verbal. Faz esse registro, tem toda uma rotina na orientação educacional. Na segunda situação, a gente chama a família. E aí, quando a gente conversa com a família, a gente consegue entender um pouco, né, desse fio da meada, o porquê do comportamento daquela criança. E aí a gente vai entender a situação da família. E aí a gente já conseguiria ali um encaminhamento para a família, né? Mas, por via de regra, as medidas são punitivas. Desde o regimento escolar. Por quê? Porque vai chegar num determinado momento... que aí a gente volta à questão das mãos atadas, que a gente não tem mais um encaminhamento para fazer. O que a gente faz? A gente vai transferir o problema, porque hoje a gente tem uma coisa chamada, a gente não expulsa mais aluno de escola, né? Já foi chamado de transferência involuntária, convidado a se retirar daquela escola, porque não se adequou às regras da escola. Por quê? Porque ele é menor de idade e porque o menor de idade precisa estar na escola, seja aqui no colegião, seja em qualquer outra escola. Então, eu não posso, nessa medida punitiva, prender o aluno, porque ele é um menor de idade.
Mas eu transfiro o problema para as minhas colegas, outras orientadoras de outras escolas. Então, é uma transferência de um problema, quando não deveria ser assim. Não deveria ter uma transferência. A medida punitiva que está no regimento é, já que esse aluno não se adequou às normas da escola, eu vou pedir para que a família procure uma outra escola, onde ele se adeque. Mas o problema não é a adequação à escola. O problema é todo esse ciclo onde o aluno está envolvido. E hoje, o regimento do colegião, o regimento do João Fraceto, o regimento da Escola Irmã de Virges, é, em tese, o mesmo regimento. Por quê? Porque ele tem um documento norteador que veio da Secretaria de Educação e que vai dando as mesmas regras. E eu acredito que também para o sistema privado, porque veio da Secretaria de Educação para a gente criar o nosso. Então, a gente só vai fazer algumas adequações de acordo com a realidade da escola, mas as regras são as mesmas. E aí a gente vai fazer uma transferência desse problema. A gente não resolveu o problema do aluno. Muitas vezes, eu saio lá da outra escola onde eu atuo, chego aqui, vou lecionar no colegião, aquele aluno está aqui na escola, né? Quando esse problema deveria ser resolvido. Então, medidas punitivas, inclusive no regimento interno da escola. Agora, medidas preventivas, eu não tenho lá no meu regimento que se o aluno tiver essa ação, na terceira vez, eu vou encaminhar para a rede de apoio. Eu penso que era isso que deveria ser. Porque a gente tem uma regra, um norte, né? Então, olha, o norte vai ser o seguinte, a escola vai chegar até aqui, onde vocês têm competência para fazer. Se chegar nesse ponto, eu encaminho para a rede de apoio. Dependendo da situação, vai ser uma rede de apoio, vai ser a saúde, ou vai ser, sei lá, qualquer outro órgão de apoio. Era isso que a gente deveria ter. É, bom, porque já chega triado, né? Já vai para o programa ou para o serviço adequado para aquele tipo de situação. Alguém da mesa gostaria de complementar? Que silêncio. Não, só um ponto, seguindo na linha que a professora apresentou, e que é importante que nós tenhamos em mente que tanto problemas de saúde mental quanto envolvimento com as drogas não tem classe social, não tem gênero. Nós identificamos esses problemas tanto na periferia quanto em regiões centrais e em regiões nobres dos municípios. Porque é muito comum, socialmente, construiu-se uma imagem de que o usuário de droga, a pessoa com deficiência, com problemas mentais, com adoecimentos mentais, são pessoas... criou-se o costume de rotular. É uma pessoa que vem de uma classe socioeconômica desfavorecida, em vulnerabilidade social, porém, isso que nós observamos. Tá? Então, é importante também termos esse cuidado, tanto que é uma discussão necessária a todas as esferas sociais, porque é um problema que repassa todas as esferas sociais. Uma outra coisa muito importante na questão do álcool, que nós observamos, né? Bom, pessoas que passavam na nossa delegacia desde jovenzinhos, e hoje já com esses 20 e tantos anos de trabalho, já começaram em centros de lá onde, no caso, em locais assim, e hoje estão em penitenciários cumprindo penas pesadas, né? Quase que 99% deles, junto com a droga, primeiro, em todas as imagens que a gente faz muitas filmagens nessas regiões, sempre tem um litro de uísque, uma garrafa ali de energético, e eles tomam essas misturas o tempo todo, né? O uísque mesmo, né? Então, e a droga e o álcool, como foi falado, estão em todas as classes sociais. Quando entrei no meu trabalho policial, nós contávamos quem trazia droga para a cidade. Nós sabíamos um por um dos traficantes. Hoje,
Tem traficantes em todas as esquinas, como tem o álcool em todas as esquinas. É muito fácil adquirir, é muito fácil o acesso. E o Estado não se responsabiliza por nada disso, certo? Como a professora falou, um vai jogando para o outro, jogando para o outro, jogando para o outro. Acaba onde? Acaba no presídio, na penitenciária, onde ficam lá cumprindo pena por anos e anos e anos. E saem, fazem tudo a mesma coisa. Certo? A reincidência é enorme. E uma das primeiras coisas a fazerem, quando saem, é encher o pandulho de droga e álcool. E os dois trabalham juntos. É isso aí. A palavra continua aberta. Quem gostaria de contribuir aí com a nossa discussão? Pois não, fique à vontade. Eu ia chamar a atenção para uns dados aqui, mas depois da fala do... Boa noite. Eu sou o professor Renan, professor de espanhol aqui do Colegião Efetivo. Gostaria de abordar alguns pontos ali que a gente comentou aqui. Por exemplo, a questão de lei. Eu acredito que não seja somente a questão da lei, mas também a fiscalização de todo o ordenamento jurídico, que já tem muita lei no Brasil. Tem esse ponto também. Outra questão também que foi abordada, a questão da maioridade penal. Da maioridade ali, da criança estar na escola. A gente, até hoje, tem até uma discussão sobre 14 anos pode tirar a carteira de trabalho. 16 anos pode votar e decidir um futuro de uma nação. E aos 18 só a questão penal. E tudo isso também envolve dificuldades até para fiscalização, questão toda do adolescente, da criança, né? E outra questão que não foi abordada, que eu acho que, eu não sei porque eu cheguei um pouco tarde também, porque o meu horário era depois, é a questão que eu vejo, fala-se muito do álcool, mas a maconha também, que é um elemento que está em voga, como é que eu vou dizer, é um assunto que tem muita polêmica, de liberação, regularização e tudo mais. Por exemplo, eu tenho na minha família problema com álcool. Meu pai foi a vida inteira alcoólatra e meu irmão, ele é usuário de maconha, desde muito pequeno os dois. E era nítido que isso acabou desestabilizando a família, o núcleo familiar também. Nisso eu acredito que tem que ser abordado também, não só a questão do álcool, mas também da maconha, do cigarro, que não foi abordado, eu não sei se antes foi abordado, mas o cigarro também. Cigarro, um pai dentro de casa, no local fechado, a criança sente aquilo dali também. Querendo ou não, a nicotina também é um meio para entrar nas drogas, né? Eu acho que era isso que eu teria que falar, mas são pontos que eu acho que são importantes, que talvez não foram abordados antes, eu não sei se foi ou não. Obrigado. Muito boa a sua contribuição. Muito obrigado, Renan. Mais alguém gostaria de nos ajudar aqui nessa construção, dessa proposta de política pública que a gente está querendo tanto? Sabe, olha, é algo que a gente anseia há muito tempo. Uma política pública que realmente faça frente a esse problema. Nós não estamos lidando, quando a gente fala aqui de usuários de álcool, adolescente, nós estamos falando de 63% dessa população usuária de álcool. Nós não estamos falando de um ou outro aluno que usa álcool. É 63%, segundo os dados. Nós não estamos falando aqui de idade acima de 15 anos. É abaixo de 15, são 35%. É muito. Para cada 10 alunos que tu tem na tua sala, 4 é usuário de álcool. Isso na melhor das hipóteses. Porque a gente sabe que pesquisa sempre dá para a gente questionar esses números, porque pelo que a gente acompanha aí, né? Então, assim, 47% já revelaram níveis de embriaguez muito grave.
pelo menos segundo os estudos, para cada porre, uma pessoa perde quase que 1 milhão de neurônios. Agora, um adolescente que ainda está em fase de construção, de ligações, de configuração cerebral, imagina perder justamente aqueles neurônios que ele já utilizou para construir esse nível de compreensão de mundo ou esse nível de conhecimento que ele tem. Enfim, a gente está falando de números aqui assustadores, gente. Você falou que o regimento ele tem um viés muito punitivo. Mas isso é a cultura da nossa sociedade, é punitiva. A criança, quando ela está lá no seio da família, ela está se desenvolvendo. Qualquer coisa que ela faça de errado na visão dos pais, ela é punida. É assim, pelo menos, né? Agora está um pouquinho diferente, né? Tem ainda aí, mas só que não existe... Diminuir um pouco, vamos pensar, né, essa punição, mas, por outro lado, foi para o outro extremo. Permissão. Sabe? Sem limites. Sem um ensinamento, sem que realmente prepare esse indivíduo para a vida. Agora, o que me preocupa, realmente, assim, até gostaria de questionar aqui com os professores, é uma situação difícil, porque eu penso, né, porque nós não estamos preparados. Quantos cursos vocês aqui recebem, quantos treinamentos vocês recebem, o quanto vocês atualizam esse conhecimento, né, esses treinamentos, o quanto eles são para abordar esse assunto na escola. Completamente, assim. Então, é difícil. Como é que vocês vão fazer uma prevenção? Qual é o que é uma prevenção primária lá na educação infantil e o que é uma prevenção primária na educação fundamental, ali começando do 1 e 2, ali, do fundamental 1 e 2. E a falta disso reflete lá na universidade. Um estudo, segundo o estudo, 56% dos universitários que começaram a usar drogas começaram na universidade, na faculdade. Eu, às vezes, vou conversar com alunos nas faculdades aí, gente, é raso, sabe? A discussão é muito rasa. As pessoas não têm conteúdo. A escola, quando falou da questão científica ali, de abordar nesse viés, de transmitir esse conhecimento realmente que a ciência conseguiu já construir até agora, esse seria o verdadeiro papel da escola. A escola, ela não faz prevenção. Prevenção é a sociedade que faz. A escola prepara o indivíduo no sentido de deixar ele pronto em termos de conhecimento, de fazer com que ele aprenda a construir o conhecimento e não apenas pegar a informação e ficar com aquela informação e acabou. Sabe? Tem muitos alunos que fazem isso. Treinam até a memória para gravar só o que ouviu. Não faz aquele processamento, aquela elaboração para construir o conhecimento. Fica escravo de uma verdade, que não é a dele. Tá, mas eu gostaria de ouvir vocês. Pelo menos, quem poderia nos brindar aqui com algum encaminhamento diante de tudo que ouvimos aqui, para que a gente possa lá na Câmara de Vereadores, né, propor, né, em leis que possa fazer frente a esses problemas que a gente tem hoje, né, e quem sabe fazer com que isso pelo menos estacione, nos dê tempo para a gente ganhar mais
conhecimento para poder fazer o que precisa ser feito. Vamos começar por aqui, então, já que a gente encerra a conversa, né, a discussão envolvendo aqui o público presente. Vamos, então, agora para os encaminhamentos. A Nara me passou um aqui, que é intensificar a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, principalmente na questão de exigir a documentação, de evitar, né, que o menor de idade possa estar adquirindo, evitar no sentido de cuidar ali, de pedir o documento, saber se ele tem idade para isso ou não. Então, isso aqui até gostaria de colocar em votação, se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão, e quem tiver for contrário a essa sugestão aqui, se manifeste. Sim. Precisa do microfone. Isso, porque a gente depois vai utilizar todas essas falas aqui para fazer o nosso... Isso. Sobre essa questão da fiscalização, eu tenho uma única preocupação, que é uma vivência minha. Eu tinha um aluno de 6 anos de idade que o pai obrigava ele a ir na venda comprar bebida alcoólica. E se ele não trouxesse a bebida alcoólica, né, ele levava uma surra. E daí, assim, como a gente vai proteger essa criança também? E isso foi uma experiência que eu tive. Né, o pai batia nele porque o pai mandou ele comprar bebida alcoólica, o cara não vendeu porque ele era menor, ele chegava em casa, ele levava uma surra. Olha só que fala importante, para a gente já prever isso na hora que for. Nesse caso, eu penso que o órgão de proteção da criança e do adolescente, né, o Conselho Tutelar, precisa ser ativado, né? Na verdade, toda e qualquer pessoa, né, pode e deve, né, a partir do momento que perceber que essa capacidade, né, enfim, está sendo vulnerável, né. Outra coisa que me chama a atenção é o uso exacerbado do celular pelos jovens, né. O tempo inteiro o cérebrozinho dele fica recebendo dopamina, né, hormônio do prazer. Né, e esse hormônio, por sua vez, ele constantemente no dia a dia ele vai precisar buscar. E a droga, né, nada mais é que uma sensação de euforia, de alegria, né, naquele momentâneo assim, mas lá na corrente sanguínea dele tem essa sensação boa. Porém, logo ele percebe que é simplesmente uma fantasia, mas que novamente eu coloco a fantasia e entro nesse mundo. Penso que a gente precisaria fazer esse movimento acontecer, de lá na ponta, nós temos uma equipe multidisciplinar, onde a gente possa, né, estar encaminhando esse jovem. Né? Então, quer dizer, nós lá enquanto SESI, Senai, a escola pública, esse órgão de proteção, nós temos aí a ESUC, nós temos a universidade, nós temos o IFSC, nós temos a UNESCO, e esses profissionais, né, que precisam estar se formando, precisam estar se habilitando na área da psicologia, sendo clínicos, né? Eu acho que a gente podia convocar essas instituições para que fizessem parte desse núcleo, né? No conselhos, enfim, nesse sentido, até a Júlia estava me lembrando que agora o IFSC tem parceria com a UNESCO, com a ESUC, porque, como eu pontuei, no IFSC nós temos a psicóloga educacional, só que ela não faz atendimento clínico, mas ela faz os encaminhamentos. Então, muitas vezes, quando identificamos, quando um aluno com necessidade de atendimento psicológico é identificado, ela já faz e não tem condições, né, também de arcar com os custos, porque também é aluno de escola pública e muitas vezes esse aluno necessita de auxílios que ele recebe da ciência da para se manter, porque também vê no estudo uma porta que se abre para vislumbrar uma ascensão, seja social, galgar
um local, um espaço no mercado de trabalho, então a própria instituição já faz esse encaminhamento em função das parcerias. Então, nesse sentido que ele está apontando, é essencial ter essa rede de apoio, sim, lá na ponta. E, já que eu tomei a palavra, desculpa, também ações, campanhas educativas, tanto a se aplicar na sociedade, quanto nos ambientes escolares, com alunos e com a família, com a comunidade escolar como um todo. Então, acho que também é um encaminhamento, uma ação, acho bastante eficaz, a formação, trabalhar na prevenção, para não chegar ao ponto de ter que acionar, o bom seria se não tivéssemos que acionar, chegar à parte policial, né? Então, trabalhando na prevenção. E depois vai minimizar bastante o trabalho ali para a polícia também. Legal. Eu acho que, para deixar esse encaminhamento, né? O mundo ideal seria se a gente pudesse, a gente conhece as redes de apoio, então nós temos unidades de saúde nos bairros, vou falar a Grande Santa Luzia, por exemplo, né? E para a gente ter mesmo um cronograma de um profissional da psicologia que atenda lá na unidade básica de saúde, o dia de atendimento do profissional da unidade básica de saúde, que é o psicólogo clínico, é às terças-feiras, porque o SUS é muito organizado nesse sentido. Então, se você precisa de um cardiologista, se você precisa, enfim, de todas as áreas da saúde, você tem relativamente, né, bem atendido. E por que não um profissional da... Com relação às parcerias, a gente também tem parcerias com a questão das clínicas da Unesp, de repente ampliar esses projetos e programas para que essas instituições consigam ampliar o seu atendimento também. Porque hoje a gente tem projetos e programas dentro da própria Exucre, dentro da própria Unesp, pelas clínicas, né? Então, que fosse feito um investimento para ampliar aquilo que já tem. Não precisa reinventar a roda. A gente já tem os espaços que fazem esse atendimento. Na nossa realidade do dia a dia, nas orientações. Então, na nossa realidade, do dia a dia, a gente já sabe os lugares que poderiam. Então, de repente, ampliar o número de profissionais que vão atender. Por que não parcerias com clínicas de psicologia, até privadas, que possam fazer alguns atendimentos nesse sentido? Por que não? Porque hoje, muitas vezes a escola tem parcerias com pessoas físicas, profissionais, clínicas com CNPJ que vão fazer, sabe o quê? A gente conhece uma psicóloga que atende numa determinada clínica. Qual é o trabalho que a gente faz? Dá para atender essa família, esse aluno? Negocia, isso a gente faz na escola, tá? Negociar um valor acessível, a gente faz isso. Por que isso não pode ser feito pelo poder público? Por que a gente não pode convocar pelo Conselho de Psicologia, por exemplo, né? Tem uma parceria que pode ser feita por, né, dos profissionais que atendem no particular. Tem uma parceria que, se for aluno de escola pública, se for uma família de aluno de escola pública... Então, por que não aproximar essas parcerias? A gente não precisa reinventar algo. A gente pode observar isso que tem essa rede de apoio que já existe por meio do SUS, por meio do SUAS, por meio das parcerias com as instituições de ensino, por meio das clínicas que atendem de forma particular, para que essa consulta, para que esse atendimento seja custeado em parte pelo poder público, por que não? Né? E que, da mesma forma, como nós temos um regimento interno escolar que foi encaminhado pela Secretaria de Educação, quem sabe a gente não vai ter um documento encaminhado pelo SUS ou pelo Sistema de Saúde que oriente a gente na escola e que dê esse caminho, né? De coisas que a gente percebe na escola e que, se chegar nesse limite, a gente faz esse encaminhamento para a rede de saúde. Seria perfeito se a gente recebesse na escola um documento do SUS,
ou do sistema de saúde que dissesse assim: orientadora, professor, quando vocês perceberem essas questões, vocês vão fazer um encaminhamento para este local e esses profissionais. É para este e-mail, é nesse acesso, é nesse sistema que eu posso fazer esse agendamento. Tudo bem que fique numa lista de espera. A gente também não fica numa lista de espera pelo atendimento do SUS para ter uma consulta médica? Por que essa família, e aí eu não digo só o estudante, eu digo a família precisa desse atendimento, considerando o pai alcoólatra, o pai que alicia, ou a mãe que alicia, enfim, é a família que vai ser registrado nesse sistema e aí vai esperar o seu atendimento. E, de acordo com o número de profissionais, vai ser atendido. Para mim, isso seria o supra-sumo. Da mesma forma que a gente tem um sistema de NEPRE e apoia, que a gente precisa registrar tudo o que acontece na escola, talvez a gente tivesse um sistema onde a gente pudesse encaminhar essas demandas. Tudo bem. Quer complementar alguma coisa? Tudo bem? Querem complementar aqui a fala da Cris? Eu penso que poderíamos estar resumindo aqui em pensar e construir um fluxo, né, de rede de apoio, tanto pública quanto privada, e numa parceria, né? Inclusive, até outro dia eu estava pensando num projeto de lei que pudesse estar incentivando um trabalho voluntário de profissionais da saúde mental e médica, e receberem alguma contrapartida no sentido de, sei lá, de eles usarem em favor da clínica, ou, né, a nível de imagem da empresa ou do próprio profissional. Enfim, eu gostaria de propor o seguinte: já que foram tantas ideias boas aí, para a gente fazer um fechamento aqui, gostaria de propor que tirássemos daqui um grupo de pessoas que a gente pudesse estar pensando isso do ponto de vista da escola, mas do ponto de vista do professor. Todas essas sugestões, essas propostas aqui, a gente levar agora, né, sair daqui com esse grupo de pessoas para a gente construir melhor isso, estudar melhor isso e propor à Câmara Municipal que ela possa estar transformando isso num programa municipal, né, instituindo isso através de lei, ou quem sabe levar até para o Estado, para que o Estado também possa, né, e até federal, sei lá. Isso aí é uma questão que a gente vai estar, não podemos estacionar. A gente dá o start, depois aonde a gente vai chegar, quem a gente vai envolver, mas pelo menos no município teríamos condição de fazer isso, né? Eu gostaria de propor, assim, se alguém está disposto aqui, disposta a participar dessa comissão, assim como a gente fez com os alunos. Estamos lá, estamos trabalhando, a cada 15 dias a gente se reúne. Inclusive hoje seria uma reunião com os alunos, mas como teve essa audiência pública, a gente deixou para a semana que vem. Então, se vocês quiserem contribuir nessa discussão e nessa construção, gostaria de propor aí essa comissão. A gente se reuniria ali, sei lá, a cada 15 dias ou um mês, né? Porque ou aqui na Câmara, ou, enfim, onde acharem melhor, para a gente continuar fazer isso de uma forma mais estruturadinha, mais elaborada, mais bem pensada, né? Quem está disposto aí, quem está disposta a contribuir aí? Tá bom. Hã? Sei que hoje estão aqui, a gente está pouco representado aqui, porque eu vejo, é difícil a gente, num espaço como esse, porque você vai estar representando um grupo de profissionais, né?
Então, para dizer assim, olha, eu vou representar aquele grupo de profissional. Para você representar um grupo, você precisa ser escolhido para representar aquele grupo, né? Você pode se manifestar e dizer, olha, eu gostaria muito de participar, né? Mas para você representar um grupo, você precisa ser escolhido por aquele grupo, né? Então, eu acho que esse encaminhamento, da mesma forma que foi o ofício para as escolas, poderia, né, ir com esses nomes, eu não sei se os colegas, porque é importante, sim, ter essas demandas do particular, do privado, cada uma, e é uma situação, e foi colocada aqui, né, que não é só lá da escola pública da periferia, é de todas as escolas. Então, e a gente sabe que tem outras demandas em outras escolas, principalmente da rede privada também, e que a gente não tem tantos representantes aqui. Então, eu penso que poderia ser enviado esse ofício, da mesma forma que foi enviado o ofício para convocação, né? De repente, ser encaminhado um ofício para as escolas, solicitando essa representatividade. Aí, sim, eu recebo lá na minha escola, eu digo aqui, eu quero ir lá participar, representando a nossa escola, porque aí, assim, a gente dá oportunidade para aqueles colegas, porque eu tenho certeza que esse esvaziamento que nós tivemos aqui não é por conta de uma demanda de má vontade. Nós temos colegas que estão em sala de aula. Hoje, aqui no próprio colegião, a gente tem professores que têm lá suas aulas, que têm os seus compromissos, enfim, né? E eu tenho certeza que se eu levo isso amanhã para a escola onde eu atuo, e dizer como é que foi isso aqui, vai ter bastante gente interessada e talvez diga assim, Cris, leva a nossa demanda, então, para lá. Dos professores da mesma forma. Então, dar essa oportunidade para a gente levar isso para as escolas onde a gente atua, vocês fazerem esse encaminhamento também, de pedir para as escolas um representante, eu acho isso importante, por meio dos diretores, e aí sim a gente constituir essa comissão para discutir isso com mais detalhamento. Pode ser, pode ser. Então, os encaminhamentos dados, o primeiro já foi votado, aí depois tem pensar e construir um fluxo com rede de apoio, né, de uma rede de apoio, e intensificar campanhas educativas. São duas, né? Aí as demais propostas, quase que meio que ficaram assim contempladas aqui, a gente depois na elaboração do texto, né, na hora que for, a gente consegue inseri-las. Né? Isso praticamente resume, né, o que foi sugerido, né? Pode ser, então? Então, pensar e construir um fluxo de uma rede de apoio para a escola, né? Para a escola, e intensificar campanhas educativas. Então, porque assim, quando a gente fala em intensificar campanhas educativas e pensar um fluxo, ou construir um fluxo, nós temos que discutir como é que a gente vai fazer isso. Que tipo de campanha? Como é que vamos desenvolver essa campanha? Então, por isso a discussão, que é importante sair daqui com esse grupo. Mas vamos seguir a tua sugestão. Vou mandar o ofício e ver qual a escola que quer se fazer representar. E a gente, então, cria essa comissão e vamos tentar fazer o que precisa ser feito. Sim, sim. Nessa rede de apoio aqui já vai constar isso daí. Já consta, essa rede de apoio já vai trazer vai contemplar. É interessante que esteja, né, uma pessoa do Conselho Tutelar, né, um representante do Conselho Tutelar, da Secretaria Municipal de Esportes, de Saúde, de Educação, né? O esporte também pode contribuir, né? Principalmente com a educação básica, né? Enfim, algum projeto que possa tirar esse jovem da vulnerabilidade, né? Que tire desse contexto. Então, enfim, parece utopia, mas vamos acreditar que não. Eu acho que são movimentos como esse que a gente dá o start, né? Para fazer todo esse movimento acontecer, e isso se torna importante, muito importante. Meu Deus. Alguém mais quer complementar? Então, como já devidamente aprovadas as propostas,
Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores que lá estão, agradeço a cada uma das senhoras e dos senhores pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma e, nesse sentido, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a todos e a todas pela presença. Obrigado.